TVPT Entrevista. Olá, está no ar mais um TVPT Entrevista, sempre com um assunto que interessa aos petistas e ao povo brasileiro. O nosso convidado de hoje é o companheiro Gleber Naime, que é o secretário executivo da Comissão de Reforma do Estatuto. Gleber, ontem você apresentou na comissão um relato sobre a experiência do partido com os PEDs. Você poderia explicar para a gente, primeiro, o que são os PEDs e qual foi o teor do seu relato? Então, ontem nós tivemos um debate na Comissão de Reforma do Estatuto. Um dos pontos foi sobre as eleições diretas que o PT realiza nos últimos tempos, praticamente de 2 em 2 anos. O PT já realizou 4 eleições diretas desde 2001 e se chama PED, Processo de Eleições Diretas, né? E no balanço que nós apresentamos ontem, nós constatamos primeiro, como ponto positivo das eleições diretas no PT. O PT é o único partido no Brasil que realiza eleições diretas, onde podem votar todos os seus filiados para eleger desde a direção municipal, a direção estadual e a direção nacional do partido, bem como eleger o presidente municipal, o presidente estadual, o presidente nacional do partido. Então, o primeiro ponto de diferenciação positiva de que há um espaço de muita democracia dentro do PT para a eleição de seus dirigentes. Isso é uma primeira constatação. O segundo é que ao longo do tempo, desde 2001, vem crescendo o número de filiados que participam dos processos, porque o voto, nesse caso, no PT, ele é facultativo, o filiado vota ou não, né? Desde que ele esteja em dia com sua contribuição financeira ao PT, ele pode votar e pode ser votado. Então nós tivemos em 2001 a participação de 230 e poucos mil filiados, e chegamos em 2009 agora com mais de 540 mil filiados votando numa eleição direta de um partido político. Isso não é pouco. Então a segunda constatação é que a eleição direta tem possibilitado o crescimento da participação dos filiados nos processos eleitorais do PT, tanto para votar quanto para ser votado. E uma terceira constatação importante é que, ao longo desse período também, de 2001 para cá, na vigência desse atual estatuto, o partido também cresceu o índice de municípios que participavam do processo de eleição. Então nós tínhamos, por exemplo, 45% dos municípios brasileiros realizaram a eleição direta em 2001, no PT, né? Agora nós já chegamos quase a 90% dos municípios que têm participação efetiva no processo de eleição direta. Então isso é um resultado também de massificação da participação dos petistas, né? E outro ponto muito importante para nós do PT é que com o processo de eleição direta, nós conseguimos regularizar que era um dos grandes problemas do PT, que era a lista de filiados. Como assim? Explica um pouquinho para a gente. A lista de filiados do PT era como a dos demais partidos. Ficava dispersa em cada município brasileiro, ou lá no Tribunal Superior Eleitoral. E nós não tínhamos um controle, um contato, uma organização dessa lista. Então, em todo o processo eleitoral do PT, um dos grandes problemas era exatamente qual é a lista que vai valer do colégio eleitoral do PT. Como foi criado o Cadastro Nacional de Filiados, logo após a aprovação do Estatuto, em 2001, nós temos agora uma lista com pouquíssimos problemas. Quer dizer, porque todo filiado do PT tem que passar por um processo municipal, já está informatizado. Então hoje nós temos segurança. Hoje o Diretório Nacional sabe exatamente o número, sabe onde estão os filiados. Sabe quem são os filiados, o número total de filiados, quem são os filiados por município, por estado, e tem uma visão nacional dos filiados. Tem um avanço importante no PT, a informatização do Cadastro Nacional. Você falou também de pontos negativos. Sim, evidente que num processo desse, de eleição direta num partido político, que envolve mais de 60 mil pessoas participando das chapas municipais, das chapas estaduais, da chapa nacional, né, que envolve atualmente quase 550 mil pessoas votando, também traz para dentro do processo muitos problemas. Então nós tivemos, ao longo desses PEDs, muitos problemas onde que são identificados? Nos recursos que os filiados têm direito de contestação de qualquer irregularidade. Uma chapa contestando a outra. Uma chapa contestando a outra, um candidato impugnando outro candidato. Em qualquer processo democrático você tem um conjunto de regras para regulamentar a disputa. Pelo número de recursos que apareceram ao longo dessas 4 eleições diretas, nós verificamos que vários problemas que precisam ser solucionados, né?
e discutimos isso na comissão ontem. É necessário que cada afiliado do PT tenha respeitado o seu direito de voto, que não haja nenhum tipo de fraude, nem na ata, nem na hora da votação, que seja um processo limpo e transparente, que garanta efetivamente que a vontade do filiado seja feita, que seja respeitado, que não haja intimidação da fiscalização, que haja um ambiente bom de debate político e o dia da eleição seja respeitado mais e mais ainda a vontade do eleitor petista, né? Isso tudo tem que ser aprimorado, vamos dizer assim, nos próximos processos. Eu só queria detalhar um pouquinho mais essa questão dos recursos. No caso de uma eleição num município do interior de um estado brasileiro, Sim. há uma chapa contesta a outra. Esse recurso, ele chega ao Diretório Nacional? Pode chegar. O PT tem 3 instâncias de apresentação de recursos. No próprio município, sendo julgado, você pode recorrer ao estadual. Sendo julgado no estadual, a parte que perde pode recorrer ao nacional. E aqui, no nacional, é a decisão definitiva, é a última instância. E muitos chegam ao Diretório Nacional? Muitos chegam. E nos processos, muitos recursos chegam aqui. Esse é um aspecto negativo que nós discutimos ontem, que o partido precisa, no novo estatuto, resolver a questão do seu judiciário. Porque um partido grande como o PT, que tem hoje 1,5 milhão de filiados, um partido vitorioso, que já elegeu 3 vezes a presidência da República do Brasil, a maior bancada da Câmara, a segunda maior bancada do Senado, temos 5 governadores, inúmeros prefeitos e vereadores. Nós precisamos de ter um judiciário no PT interno que funcione de uma maneira mais célere, mais transparente e que possa dar solução aos problemas que aparecem normalmente em qualquer instituição democrática. E a questão do debate político envolvido no PED? O debate também sofre alguns problemas, não é? Você relatou algumas dificuldades envolvidas na questão dos debates. É um paradoxo. Ao mesmo tempo que o processo de eleição direta possibilitou um aumento enorme da participação de petistas filiados nos processos de eleição da sua direção, ao mesmo tempo se viu reduzido a participação do filiado basicamente no ato de votar ou ser votado no PT e diminuiu a ênfase no debate político. Então é necessário equilibrar, mantendo a eleição direta, ao mesmo tempo garantir que haja efetivamente um revigoramento do debate programático, vamos dizer assim, das chapas, das candidaturas, durante as eleições internas no partido. Bom, mas a politização dos debates dentro do partido, para encerrar agora, começa justamente ou até oportunamente com a discussão da reforma do Estatuto. Eu queria que você falasse para o militante agora qual é o papel de cada um dos nossos militantes nesse debate sobre a reforma do Estatuto. É muito importante que cada afiliado do PT, cada militante do PT, cada dirigente, cada parlamentar, cada prefeito, cada ministro, enfim, o conjunto de lideranças que compõem o PT, é muito importante que participe desse debate da reforma estatutária. Porque nós precisamos de ampliar mais ainda a democracia interna no PT. Por isso que está sendo feita a reforma do Estatuto. 10 anos de experiência desse Estatuto nos mostrou pontos positivos e negativos. O Brasil mudou nesse período, o mundo mudou nesse período. Então é necessário, então, com base na experiência do PT, das vitórias que o PT obteve nesse período, com base naquilo que é positivo, naquilo que é negativo, nós organizarmos o Estatuto para enfrentar esse novo período que vem aí pela frente. Agradeço pela entrevista e você pode acompanhar todas as edições do TVPT Entrevista na página do partido na internet www.pt.org.br. Até o próximo programa.